Oi, pessoal, meu nome é Paulo Saldiva, eu sou professor de patologia e meu e-mail está aí, se alguém tiver alguma dúvida, provavelmente terá. Bom, eu estou passando aqui, primeiro me sinto muito honrado pelo convite da Sociedade Brasileira de Patologia e do Fórum de Ensino em Patologia de poder falar com vocês. E eu me atrevi a procurar representar, na minha maneira, qual foi o papel da patologia nessa doença que tem causado tantos problemas para a humanidade, a Covid-19. Bom, passado já quase 8 meses da pandemia aqui no Brasil, o que a patologia mostrou? O que a sequência do trabalho dos patologistas em diferentes partes do nosso país e do mundo, como é que a gente mostrou, o que a gente descobriu, o que a gente contribuiu, com o que a gente contribuiu. Primeiramente, acho que foram os patologistas que melhor descreveram as diferentes características do acometimento do SARS-CoV em vários órgãos e sistemas. Pela sua natureza, pela sua estrutura de defesa, pelo seu tipo de célula constitutiva, os órgãos respondem de formas diferentes à mesma agressão. E isso implica que as manifestações clínicas desses órgãos também podem variar. E dependendo do compartimento, você consegue saber o que você tem que fazer para não só manter esse órgão funcionando, as funções responsáveis, que são de responsabilidade daquele órgão, funcionando o suficiente para que o indivíduo se recupere, ou então imaginar medidas terapêuticas de suporte. E isso os patologistas fazem muito bem, porque eles têm um instrumento cuja resolução é insuperável dos métodos, em comparação com os métodos clínicos, a imagem e as sondas moleculares. Sem dúvida, a patologia mostrou muito bem os mecanismos pelos quais a manifestação mais comum da Covid-19, a insuficiência respiratória, que chega a ser grave a ponto de levar a pessoa que é acometida a suporte ventilatório prolongado, foram os patologistas que mostraram isso de forma muito clara, e foram também que permitiram que se desenvolvesse, contribuíram, não permitiram, mas contribuíram muito para o estabelecimento de novas formas de ventilação, principalmente não invasivas, que a ventilação mecânica em si não se tornasse um fator de agravo adicional. Houve uma curva de aprendizado notável ao longo da história da doença, e com isso se deve muito pelos achados que foram observados na sala de autópsia ou pelo microscópio dos diferentes patologistas de todo o mundo. A patologia também aí eu acho que ela foi muito determinante para mostrar que, além de ser uma doença epitelial, do epitélio respiratório, depois a gente viu que ela é sistêmica, ela também é uma doença endotelial difusa, também sistêmica. Como a gente sabe, o vírus, o SARS-CoV-1, ele tem uma chave, que é uma proteína spike, que reconhece uma ferradura que é a enzima conversora de angiotensina 2. Não basta só grudar a chave com a fechadura, ela tem que virar. E essa virada é dada pela ativação, né, pela clivagem da proteína spike num resíduo específico, numa região específica, um resíduo de serina, que então, precisa de uma protease localizada na superfície da célula que está sendo infectada. A clivagem da proteína spike inicia todo o complexo de introjeção do material, do componente viral, ou então do vírus como um todo, para dentro do compartimento intracelular. E o vírus, a partir daí, sequestra aquela célula e faz a célula trabalhar para ele até a sua morte, até a morte da célula. E como essa enzima conversora de angiotensina, ela expressa muito no endotélio, não foi muito claro que a doença era endotelial, se demonstra o vírus ali dentro e você vê que ele induz essa alteração endotelial, mas pela resposta inflamatória sistêmica, tem um grande potencial trombogênico. Nós vamos dar uma passada por isso mais na frente. Bom, também se observou ao longo dessa pandemia, principalmente quando ela desembarca nas Américas, que existe uma morte de crianças. A gente julgava que as crianças eram protegidas do SARS-CoV-2, mas não, começou a aparecer uma síndrome que, por falta de um nome,
mais próprio foi chamada síndrome da resposta inflamatória multissistêmica da criança, que normalmente a criança apresenta uma manifestação clínica que não é predominantemente respiratória. Na verdade, elas têm um quadro respiratório presente, sim, mas é relativamente benigno, mas tem um quadro de febre alta, muitas vezes, e grande frequência dos casos com sintomas abdominais importantes, com dor abdominal e cólica, pode desenvolver convulsões, mas o que é muito importante é a disfunção ventricular. Essas crianças chegam, quando na forma grave, felizmente são muito raras, mas quando acontece a forma grave, essa síndrome da resposta inflamatória multissistêmica, elas podem ter uma fração de ejeção e chegar no hospital com uma fração de ejeção de 20% ou 30%. Bom, quem mostrou, né, como é que isso ocorre, por que isso ocorre e por que existe uma disfunção miocárdica, os patologistas contribuíram muito e talvez tenham desempenhado um papel central nessa elucidação. E, como toda doença sistêmica que se prolonga por muito tempo, existem relatos, não só de pacientes nas formas graves, mas também nas formas mais benignas, o indivíduo que não precisa, por exemplo, ir para ventilador, que sai da doença e pode ter algumas complicações. É descrito um aumento do caso de morte súbita, seja por infarto do miocárdio, por arritmias fatais, ou mesmo por infartos cerebrais. É descrita alterações psiquiátricas, com perda de cognição, sintomas depressivos, enfim, existem alterações grandes sobre função espermática, sobre o sêmen, a qualidade do sêmen, nos pacientes com formas respiratórias graves, nós vamos ver que eles podem desenvolver uma cicatrização muito acentuada do tecido pulmonar, a ponto de que alguns não conseguem sair do ventilador, não porque o vírus esteja lá, é porque não sobrou pulmão. Ou fiquem até mesmo, ou em alguns casos, sejam dependentes de oxigênio suplementar para poder sair da UTI. Bom, vamos começar com a patologia pulmonar, né? A forma clássica da doença, a forma inicial, que acomete logo no início dos sintomas, dos primeiros 3, 4 dias de história, é essa alteração do coeficiente de permeabilidade da barreira alveolo-capilar, com extravasamento de proteínas, incluindo fibrina, para dentro da luz alveolar. Então, se vê pouco infiltrado inflamatório na parede, mas o que chama atenção é essa presença desse fluido que vai diluir o surfactante, e, além disso, o pneumócito 2, que produz o surfactante, como a gente está aqui, ele também, eu vou mostrar, por exemplo, alguns que estão já caindo para dentro da luz, infectados pelo vírus, e com isso você tem instabilidade alveolar. De um lado, colaba, né, pela diluição do surfactante, tem fluido também que impede a chegada do ar, e toda vez que colaba, você vai dilatar do outro lado, causando, então, fenômenos de shunt, esse lagar colabou, como também de espaço morto nas regiões que hiperdistendeu. E rapidamente a doença progride. Aqui, depois de mais ou menos 13, 14 dias, você vê pacientes que já perderam, a gente andou medindo isso aqui no nosso serviço, até 60% do pulmão, por uma cicatrização exacerbada, e isso que explica a perda notável da reserva funcional do pulmão, a ponto de que o indivíduo possa desenvolver uma insuficiência respiratória crônica, que a gente está estudando por que e como reverter, né? Aqui em vários grupos do mundo tem estudado isso e procurando saber se numa determinada fase, quando você está começando a fazer a cicatrização inicial, o uso de corticoide pode ser utilizado como elemento antifibrogênico, mas vamos lembrar também que corticoide em dose alta em paciente hospitalar, né, pode levar e contribuir muito para o desenvolvimento de infecção secundária. Aqui, a inclusão viral, você vai ver muito claramente o que acontece, né? Os pneumócitos, o revestimento alveolar, aqui são as inclusões características da Covid-19, essa alteração da morfologia nuclear, e o citoplasma fica abarrotado de vacúolos cheios de capsídeos virais prontos para sair e infectar novas células. Então, esse é um quadro muito grave, com pouca reação inflamatória, por quê? Um dos efeitos colaterais da imunidade local é que você inibe a produção, a efetividade
do receptor TOL, né, de macrófagos e de células de defesa, impedindo, então, a conversa e a montagem de uma resposta inflamatória efetiva. Então, existe uma imunodepressão induzida pela infecção viral. Uma outra característica aqui é a trombose, que contribui muito para a insuficiência respiratória. Em alguns pacientes pode ser o fator determinante. Vários trombos em artérias pulmonares de diferentes calibres. Aqui você vai ver um pouquinho de trombo capilar dentro de um quadro de pneumonia bacteriana, dada por aquela imunodepressão que a gente já mencionou anteriormente, mais um ambiente hospitalar desfavorável. E isso responde, por exemplo, em alguns casos pode ser o fator dominante da insuficiência respiratória. O paciente, ele interna com uma insuficiência, ele desenvolve uma dispneia desproporcional ao quadro radiológico. E quando você põe na ventilação mecânica, monta mole, não está aquele pulmão endurecido da inflamação aguda. Então, nesses pacientes com insuficiência respiratória desproporcional ao quadro radiológico, tomográfico, e também com uma complacência adequada, mas que estão em insuficiência respiratória, tem sido preconizada a anticoagulação, que é um fenômeno, que é uma medida terapêutica com riscos e deve ser, portanto, administrada dentro de prescrições muito restritas e sempre em ambiente hospitalar. E aqui a gente vai ver também a lesão das crianças, que se manifesta por aquela redução importante da função ventricular, e você vai ver uma miocardite, né, importante. Em alguns casos a gente vê miocardite, às vezes nem tanto, mas o que a gente vê é a presença do vírus dentro do cardiomiócito, partículas virais, aqui está, fibras, né, contráteis, dentro do cardiomiócito, dentro dos macrófagos que residem no interstício cardíaco, dentro do endotélio, e aqui um fenômeno que é importante, que vocês vão ouvir cada vez mais, que é a chamada netose. O que é a netose? Toda a célula inflamatória, quando muito estimulada, ela pode fazer um extravasamento do seu conteúdo genético. Então, aquelas fitas de material genético, de DNA, com aquelas estonas repetidas, elas funcionam como se fosse uma malha de gladiador que se joga sobre o vírus. Aqui você vai ver, então, um neutrófilo morrendo, né? Esse grumo de fibras de DNA que foram extravasadas por ele, e o vírus sendo encirclado por essa malha. E essa malha tem um potencial quimiotáxico muito importante, né? A presença de material genético suscita, então, uma ativação e um recrutamento de neutrófilos de complemento, fazendo, então, uma imobilização efetiva, um combate efetivo daquele micro-organismo preso nesse NET. E esse NET, a gente, antigamente se dizia só que só neutrófilos e leucócitos faziam isso, mas a gente viu acontecer também pelo endotélio e pela fibra miocárdica. Ele tem um efeito colateral, que é você jogar, essa resposta, ela destrói de forma parácrina o tecido ao redor, e a própria malha de DNA, associada, então, à trombose secundária que nela se manifesta, faz com que você, no caso da criança, você provoque áreas extensas de trombose da microcirculação. Então, é ao contrário do infarto do miocárdio adulto, que se obstrui uma coronária grande e tem uma necrose segmentar. No caso da lesão miocárdica, você vai ter uma necrose na criança, uma necrose que a gente chama de segmentar em mosaico, com áreas intercaladas de necrose, e explicam por que essas crianças não têm miocárdio para sobreviver, e isso é algum caminho terapêutico para imunossupressão com corticoide de altas doses de plasmaférese para manutenção das crianças com formas graves da síndrome da resposta inflamatória multissistêmica. Bom, a gente podia continuar por aqui, mas o que a gente viu é que o vírus, os patologistas, eles mostraram muito bem a patogenia dessas doenças infecciosas, dessas especialmente. Então, eles são fundamentais para isso. A gente viu que o vírus está no cérebro, está no miocárdio, está no testículo, está no rim, está na célula mesangial, está na célula tubular do rim, contribuindo, então, para a insuficiência renal, que muitos desses pacientes desenvolvem, está no tubo digestivo, e você consegue, então, ver que alguns pacientes têm manifestações abdominais importantes. Enfim, é uma doença sistêmica, porque o vírus, como disse, tem uma chave que abre muitas portas.
E mais ainda, a gente mostrou que uma técnica antiga como a autópsia ainda é muito importante para a elucidação das doenças que vão aparecer pela nossa frente. Bom, retorno a dizer que foi um privilégio estar aqui com vocês. Um abraço e tudo de bom. Muito obrigado.